teve decisão do Banco Central do Canadá. E a gente estava vendido já no SDCAD. A gente vendeu semana passada. E aí na segunda-feira a gente já vendeu de novo aqui, ó. Por quê? Porque ele deu outra distribuída, tá? E qual que foi o grande racional aí dessa venda? A gente está vendo uma janela de dólar fraco, tá? Que essa semana, segunda e terça, principalmente, a movimentação não foi assim absurda, né? Não foi algo que chamasse tanta atenção, mas tinha motivo para o CAD ficar forte, tá? Para o CAD ficar forte, porque vieram dados de força do Canadá semana passada, que a gente falou isso, e na decisão de taxa de juros do Canadá, né? Até a nossa comunidade, o Jonas levou lá para a gente o statement e tal, né? E se a gente olhar a trajetória da taxa de juros canadense, é Canada Indicator, inflation rate, interest rate. Ó, já caiu a taxa de juros canadense e está estável. Beleza? Já caiu e está estável. A dos Estados Unidos, o que o mercado tem precificado, é que ou vai ficar estável ou vai cair. Então, o Canadá está com dados fortes, enquanto os Estados Unidos está com dados fracos. Operar macro é isso aí, tá, pessoal? Operar macro não é só olhar a correlação. Na verdade, a correlação, ela prova para a gente ali qual tema está sendo precificado, mas até perguntaram hoje na sala ao vivo, foi aberta aqui uma parte, né, que eu peguei o PEU com o pessoal. Pô, por que que o 10 anos subiu, a taxa de 10 anos subiu, o Nasdaq subiu também? Não era o contrário? Dependendo da parte do ciclo econômico, é para um lado ou para o outro. A correlação, os dois sobem e descem juntos, ou dependendo da fase é ao contrário, né? Então, o Canadá e os Estados Unidos, eles estão um pouco, em termos de dado econômico e posicionamento do Banco Central, eles estão um pouco mais descolados. O Canadá está um pouco mais para frente em termos cíclicos do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda está fazendo a queda, né? O Canadá já fez a queda, beleza? E os dados estão começando a ficar fortes novamente, tá? Então isso é uma pressão do CAD forte, tá bom? Enquanto os Estados Unidos estão com essa pressão de dólar fraco, tanto pela guerra comercial quanto pela trajetória da política monetária, tá? Então se a gente olhar aqui o SDCAD, cara, a gente começou a vender o SDCAD, quer ver quando? Aqui, ó, tem venda do SDCAD aqui em fevereiro. Fevereiro, março, tá? E aqui, né? E aqui deu chance de novo. E dá para ver muito bem que é uma tendência do ano, né? E o dólar tá com uma tendência de queda no ano, né? O USD. E aí, se a gente comparar, por exemplo, até mostrei nos stories ali, né? Essa semana. Aqui, ó, contra o euro. Não, o euro tá perto das máximas do ano aí, né? E o primeiro semestre tem tudo para ser um semestre de dólar fraco pela sazonalidade, tá bom? Se a gente olhar o SDJPY, por exemplo, né, o dólar contra o iene, né, o dólar também está fraco, mas repara bem que o SDCAD está praticamente na mínima do ano, enquanto o euro, o JPY estão muito próximos, mas não renovaram. O dólar não renovou mínima contra eles esse ano. Quer dizer, nessa semana. O SDCAD sim, tá? Então o SDCAD tem motivos para o CAD ficar forte, tá? Que inclusive saiu outro dado hoje, né? O SDCAD. Então a gente continuou nesse trade, beleza? Ó, renovou mínima ontem no SDCAD. Então a gente fez essa operação aí. Ó, deixa eu ver o chat aqui. Ó, o Flávio, boa tarde, Flávio. Ó, o Marcos Vinícius, Calango aqui. E aí, Calango, beleza? Roger Boom, meu boa noite. Meu primo Rogério Faria seguindo para dar aquela força no canal. Vou acompanhar. Achei o canal por acaso. Eu ia colocar uma música. Porra, aí sim, hein? Vem aí, meu pestão. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Eu sou apaixonado pelo Forex e relatório post desde 2020. Boa. Aí, ó. Tô explicando uma operação no Forex aqui, né? No SDCAD, tá? E ainda falando do Canadá, e já falando para hoje, só para continuar a explicação desse trade, né? Hoje teve outro dado muito bom do Canadá, que é inclusive uma coisa que acontece de vez em quando, que é o dado de emprego americano,
sair junto do dado de emprego canadense. Então, quando sai um dado, os Estados Unidos forte, o Canadá fraco, ou os Estados Unidos fraco, o Canadá forte, o SDK dá um baita trade, mas dessas vezes vieram dois fortes. E onde que seria o trade para a gente procurar para operar essa força de CAD? Pô, seria o CAD JPY, né? Porque hoje a gente abriu esse site aqui. Olha lá, o CAD JPY desde o do momento que saiu o payroll do Canadá, cara, puf, foi uma porrada aqui, né? Uma porrada. E se a gente olhar aqui o Currency Strength, que eu adoro esse site, currencystrength.com, currencystrength.com. Escrevi errado. Ó, nesse site aqui a gente conseguia ver que o JPY estava fraco desde cedo. Tá? Daqui é um site que a gente consegue ver a força das moedas, né, então. Do dia e contando só o dia e o dia anterior, né? Então o JPY já estava fraco, tá? Já estava fraco já. Até aqui na nossa comunidade, Valdemar, que é um aluno que tá sempre operando ali com a gente, bem presente na comunidade. Inclusive, abração aí pro Valdemar. O Valdemar que tem uma lanchonete lá no Nordeste. Tem um restaurante. Ó, temos essa headline, ó, BOJ. É dito que o BOJ, Banco Central do Japão, considera reduções pequenas na compra de bonds. Beleza? Operar macro é isso aqui, tá, pessoal? É ver esse tipo de notícia e interpretar o ciclo econômico e ver a força das moedas. Então, o CAD JPY foi um baita trade aqui, quando saiu esse dado do Canadá, né? Se a gente olhar o SDCAD, se a gente comparar o SDCAD, não foi tanto assim. Porque aqui tinha um motivo para o SD ficar forte por causa do dado e para o CAD ficar forte. Então, se tem um motivo para a primeira moeda do par ficar forte, faz pressão para o par subir. Se tem uma pressão para a segunda moeda do par ficar forte, faz pressão para o par cair. O que acontece com o par? Fica meia bomba, assim, desse jeito. Beleza? Se a gente comparar com o SDJPY, que estava fraco hoje, né, o JPY estava fraco hoje, ó, foi tranquilaça a operação. Tá? Então, esse é um conceito de câmbio muito importante para a gente operar. Pô, eu quero operar a força de uma moeda. É melhor operar contra qual? Contra uma que seja fraca.